Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de matemática do 7º ano do ensino fundamental. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre o assunto aí da aula anterior, certinho? Então vamos aí dar início aos nossos trabalhos de hoje. Então, pessoal, veja só, na aula anterior a gente trabalhou um pouco sobre polígonos, vimos a sua característica aí dos polígonos, que são figuras fechadas formadas por retas. Vimos como encontrar a medida dos ângulos internos, a soma dos ângulos internos de vários polígonos, através da manipulação aí do meu triângulo. A quantidade de triângulos que eu tinha aí era uma relação que eu tinha para a soma dos ângulos internos desse meu polígono. Vimos também que os polígonos, a soma do ângulo interno com o seu ângulo externo é sempre 180, de qualquer polígono que a gente tem aí. E vimos também que a soma dos ângulos externos, de todos os ângulos externos de qualquer polígono, seja de 3, 4, 5, 10, 50 lados, todos esses ângulos somados, os externos, eles valem 360. Certinho? Então vamos resolver algumas questõezinhas sobre isso. A minha primeira diz assim: as lutas de UFC acontecem num ringue com o formato de octógono regular, conforme a figura abaixo. Para a montagem das laterais do ringue, o responsável pelo serviço precisaria da medida do ângulo externo formado entre dois lados consecutivos, de modo que pudesse montar sem erros. Consultando o manual do ringue, ele verificou que o ângulo que ele precisava era. Então aí, pessoal, ele quer saber o valor do ângulo externo desse meu octógono. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos relembrar aqui como é que a gente encontrava a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. A gente viu o seguinte, que com 3 lados, que é o triângulo, né? Um triângulo, 3 lados formam um triângulo, vezes 180. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Aumenta um lado, aumenta o número de triângulos, formam 2 triângulos. Então, 2 vezes 180 é 360. 5 lados. 5 lados formam 3 triângulos. 3 vezes 180, isso dá 540. 6 lados formam 4 triângulos. Então, vai aumentando um lado, aumenta um triângulo. Isso dá 720. 7 lados. Aumenta um lado, aumenta um triângulo. Isso dá 900. E o octógono que a gente quer saber, 6 triângulos, isso dá 1080. Certo, professor? O que é que a gente vai tirar com isso? Então, se a gente tem aqui esse octógono, a soma desse ângulo interno com esse externo daqui tem que dar 180. Certo, professor? Eu sei que a soma dos dois tem que dar 180, mas eu não sei esse daqui. Como é que a gente vai identificar? Então, preste atenção. Se eu já sei a soma dos ângulos internos do meu polígono, para saber o valor de cada ângulo interno, é só pegar esse valor total, 1080, e dividir por quanto? E dividir por a quantidade de lados. No caso aqui vai ser 8. Então, eu vou fazer o seguinte, 1080 dividido por 8. A soma de todos os ângulos dividido pelo número de lados que eu tenho aqui. Certo? Então, 10 dividido por 8 dá 1. Restam 2. 20, desce 8, né? 28 dividido por 8
Isso dá 3. 3 vezes 8, 24, restam 4. Desce o 0. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8 não resta nada. Então, ó, 135 isso daqui, ó, essa minha manobra, é esse meu valor aqui, ó, 135. Então, cada ângulo desse aqui, ó, tem sempre o mesmo valor para polígonos regulares, sendo o ortógono. Então, se eu quiser saber, ó, o valor de cada ângulo interno do meu pentágono, tem 5 lados, 540 dividido pelo número de lados. Do meu quadrado, 360 dividido por 4. Hexágono, 720 dividido por 6. Então, ó, ele quer saber o ângulo externo. A soma desses dois, ó, dá quanto? Externo mais interno tem que dar 180. Então, quanto é que vale o externo? 135 menos... Aliás, perdão, 180 menos 135. 5 para 10 é 5, desce 1. 4 para 8 é 4. 1 para 1, 0. Ou seja, esse meu ângulo externo, ó, vale 45 graus. Então, essa manobrazinha de saber o ângulo externo aí, eu preciso saber também o ângulo interno, certo? E para saber o ângulo interno de um polígono regular, eu pego a soma de todos os ângulos, divido por a quantidade de lados. Já que a gente tem a mesma quantidade de lados, mesma quantidade de ângulos. Então, 45. Observando aí nossas alternativas, eu tenho como alternativa correta 45 aí, letra A, esse meu ângulo externo. Certinho? Então, vou deixar essa tabelinha aqui de lado para a gente resolver todas as outras questõezinhas. Vamos para a letra B. Ana estava participando de uma gincana na escola que estudava e uma das questões que ela tinha de responder era quanto vale a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular da figura. Então, para responder essa pergunta, ela lembrou que seu professor ensinou que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 e que todo polígono pode ser decomposto em um número mínimo de triângulos. Sendo assim, Ana respondeu corretamente a pergunta dizendo: então observe aí, eu tenho nessa minha figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então a gente pode fazer de acordo com minha tabelinha, ou a gente pode pegar o desenho aí e transformar em uma quantidade mínima de triângulos. Se a gente observar aí, ó, formaram quantos triângulos? 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Então, se cada triângulo tem 180, 5 vezes 180 dá quanto aí? 900. Ou a gente pode ver aqui, ó, vindo para a minha tabelinha, que a gente foi construindo, ó, um triângulo, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. 7 lados, como mostra a figura, soma dos ângulos internos, 900. Então, dá para a gente fazer das duas maneiras. Se eu tenho a figura, eu vou lá e divido a quantidade de triângulos aí, sempre deixando tudo em triângulos, ou eu posso fazer essa minha relaçãozinha aqui, belezinha? Então, 900 por essa tabelinha, 900 pelo desenho aí dos triângulos que a gente fez. Observando aí nossas alternativas, a gente tem como alternativa correta aí, letra B, 900 graus. Próxima questão. A soma dos ângulos internos de um hexágono. Hexágono é 6 lados. Então, como é que a gente vai fazer isso? Caso eu não tivesse feito essa tabelinha antes, eu pegaria, desenharia um hexágono. Vem aqui comigo. Ó. Um hexágono bonitinho. E poderia dividir ele em triângulos. Vê só. Um triângulo aqui, mais outro triângulo aqui e mais outro triângulo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 triângulos. 4 vezes 180, né? Já que cada triângulo tem 180, a soma dos ângulos internos. 4 vezes 180, isso dá 720. Ó, vem aqui na minha tabela. 6 lados,
4 triângulos, 720. Então, a gente tem duas maneiras de encontrar aí a soma dos ângulos internos desse meu polígono, de qualquer polígono aí que a gente tenha. Beleza? Então, observe aí nossas alternativas. A gente tem como alternativa correta aí 720, letrinha B. Próxima questão diz assim: Cristina desenhou 4 polígonos regulares e anotou dentro deles o valor da soma dos ângulos internos. Então aí a figurinha já me deu algo muito importante, já facilita a minha vida. 5 lados, 540, 6, 720, 7, 900, 8, 1080, batendo com aquilo que a gente já viu, fez a tabelinha aqui. Qual a medida de cada ângulo interno de um hexágono regular? Opa, o hexágono é esse aí que tem 6 lados. Então, a medida de cada ângulo vai ser como? Vem aqui comigo. Então, ó, o ângulo interno é a soma dos ângulos internos todinho aqui, ó, 720, dividido pelo número de lados. Lados iguais, ângulos iguais, dividido por 6, já que é um hexágono. Então, o meu ângulo interno vai ser 720 dividido por 6, isso dá 120 graus. Então, cada ângulo desse daí tem 720 graus. Se perguntasse a questão, o ângulo externo, ó, interno mais externo é 180. 180 menos 120, 60. Interno 120, externo fora 60. Mas aqui só pede só o ângulo interno. Beleza? Observando nossas alternativas aí, fica como resposta correta letra C, 120 graus, cada ângulo interno aí desse meu hexágono. Próxima questão. Carla desenhou um polígono regular com 8 lados. Qual a soma dos ângulos internos do octógono regular? Então, pessoal, se você for fazer uma atividade dessa, for fazer uma provinha que tem esse tipo de conteúdo aí, você já faz o seguinte, já faz a tabela antes. Para quando aparecer uma questão, ó, a gente já tem a resposta direto aqui no quadro. Ó, a gente já fez a tabela na primeira questão, fizemos até 8 lados. Se a gente quisesse fazer com 9, ficaria 9 lados. Aumenta um lado, aumenta um triângulo. 7 vezes 180. Isso daria aqui, daria 1160. Se fizesse com 10, 10 lados, aumenta aqui 8. 8 vezes 180. Vê que sempre vai bater com o que a gente tem aqui. Daria 1340 e assim por diante. Como a gente já fez antes a tabelinha, ó, ela diz que fez um polígono aí com 8 lados, a soma dos ângulos internos, observando aí nossas alternativas, 1080, aí letrinha A, bem tranquilo. Então você já pensa em fazer logo essa tabelinha antes, para facilitar a sua vida, você já vai ter artifícios, aí já vai ter ferramentas para responder várias questõezinhas desse tipo. Tranquilo? Letra A. Letrinha, próxima questão, diz o seguinte. A soma dos ângulos internos de um pentágono é... Então, vê só. Mais uma vez, a gente já fez aí nosso dever de casa antes de responder a questão. Certo? Vem aqui comigo. Então, se eu não tivesse feito essa tabelinha, eu poderia também fazer pelo artifício, mais uma vez, lembrando aqui, de dividir o meu pentágono, já que é uma figura de 5 lados, em triângulos, no menor número possível. Então, ó, já formei um triângulo aqui em cima, fiquei com um retângulo. 1, 2, 3 triângulos. Quantidade de triângulos vezes 180, já que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. 3 vezes 180, ó, 540 graus. Ou faz a tabela
ou faz o desenho aqui e divide com a quantidade mínima de triângulos que a gente tem. Então, 540, observando aí nossas alternativas aí, a gente tem letra B como alternativa correta para essa questãozinha. Próxima figura, diz assim: um polígono regular possui cada ângulo interno medindo 135 graus. Qual o valor do seu ângulo externo? Opa, a gente fez algo bem semelhante lá na primeira figura, onde a gente já teve o trabalho de desenhar fazer a tabelinha para identificar cada soma dos ângulos internos aí. Mas caso eu não tivesse feito essa daí, a gente já sabe a resposta que a gente já fez. Ele me disse que o ângulo interno é 135 e quer saber o externo. Vem aqui comigo. Então, para saber o ângulo externo, ó, ângulo externo, eu vou pegar 180 e subtrair do ângulo interno, que é 135. 180 menos 135, o ângulo externo é igual a 45. Mais uma vez, reforçando, em qualquer polígono, a soma desse daqui, ó, interno, com esse externo daqui, ó, sempre dá 180. Seja triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono e qualquer polígono que a gente venha pegar aí. Certinho? Então, para encontrar o externo, 180 menos o valor do interno aí, bonitinho. Observando as alternativas que a gente tem aí. 45, letra B. Certinho? Próxima questão diz assim: o pentágono representado abaixo é regular. Qual o valor de x que a gente tem? Então, observe aí, pessoal. X aí é um ângulo externo. Como é que eu vou saber para encontrar ele? Tenho que encontrar meu ângulo interno e subtrair esse valor de 180. Professor, aí não me dá o ângulo interno. O que é que eu posso fazer? Vem aqui comigo. A gente viu que para encontrar o ângulo interno, eu pego a soma de todos os ângulos internos. Ó, a gente já fez a tabelinha. A vida da gente já está tranquila. Se é um pentágono, tem 5 lados, eu pego 540 e divido pelo número de lados. 5 lados iguais, 5 ângulos de valores iguais. Certo? Então, o ângulo interno aqui vai ser 540 dividido por 5, isso dá 108. 108. Então, vamos lá. Se o ângulo interno é 108, o ângulo externo vai ser o quê? Ângulo externo é 180 menos o ângulo interno menos 108. 180 menos 108, isso é 72 graus. Então, x ali, ó, vale 72 graus. Letrinha C aí para fechar nossas atividades de hoje. Então, fizemos a primeira e a última de maneira semelhante, certo? Então, fica a dica aí de fazer a tabelinha antes, ou pegar o desenho aí e dividir tudo no menor número de triângulos possíveis. Lembrando de deixar só triângulos, nenhuma figura diferente disso, para a gente ter essa relação de triângulos e soma dos ângulos internos desses meus polígonos. Beleza, galerinha? Então, queria agradecer a vocês a presença, convidar vocês para a próxima semana para mais aulas aí de matemática do 7º ano e desejar a vocês uma ótima semana. Até lá, se Deus quiser.